Olá, meus caros alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui de volta com mais uma aula de Química para você. Aqui quem fala é o professor Almeida e minha nobre colega, Professora Sabrina. E hoje nós temos um conteúdo muito bacana. A gente já viu lá sobre misturas, né, professor? Exatamente. E hoje nós vamos aprender processos para fazer a separação de substâncias de acordo com o tipo de mistura e com a necessidade também, né, professor? Exatamente, professora, porque se existe uma mistura, você precisa aprender como separar os componentes dessa mistura. Vamos lá então, meu caro? Então, a aula de hoje aborda sobre processos de separação de materiais. Então, trata-se da aula 7.1, onde os conteúdos são filtração, decantação, centrifugação, destilação simples e fracionada, extração por solvente. Esses são os processos ou técnicas de separação de misturas. E trataremos também sobre reciclagem do lixo e tratamento de água. Vamos em frente? Então, quanto às habilidades, nós temos que trata-se de elaborar procedimentos experimentais baseados nas propriedades dos materiais, objetivando a separação de uma ou mais substâncias presentes em um sistema, como decantação, filtração, destilação e entre outros. Ok, meu aluno? Então, fique ligado que você vai aprender os processos de separação. Tudo bem, professora Sabrina? Isso mesmo, tranquilinho. Olha só. Nos processos, só conferindo, nos processos de separação dos materiais, então nós sabemos que nas indústrias e nos laboratórios de química são empregados diversos processos de separação, de extração para purificação dos materiais, ok? Vamos então agora conhecer os principais processos usados pelos químicos em laboratórios, que muitos deles empregados até por você em casa, meu caro aluno. Se nós vamos aprender a técnica de separação de misturas, então, logicamente que essas técnicas são muito comuns no cotidiano, no seu dia a dia em casa. Então, primeiro, vamos ver a filtração. É muito comum no seu cotidiano, né? No entanto, a técnica de filtração existe. A filtração comum e a filtração a vácuo. Mas, professor, filtração comum, nós sabemos. O que nós temos dúvidas é com relação a vácuo. Será que é isso mesmo? Então, vamos ver lá agora. Filtração comum. Como que é utilizada uma filtração comum? É utilizada da seguinte maneira. Utiliza-se um material poroso, um tipo filtro, que retém partículas pouco solúveis e que deixa passar o líquido ou gás em que estava disperso. Isto é, a filtração, geralmente, é uma técnica utilizada para você separar uma mistura na qual existem dois componentes. Não é, professora? Existe geralmente um componente da mistura está no estado sólido, o outro está no estado líquido. Ou também pode ter um componente no estado sólido e outro no estado gasoso. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Exatamente. E esse é um tipo de técnica que a gente usa em casa e muitas vezes nem percebe que é uma técnica de separação que também é utilizada em laboratório, né, professor? Exatamente, professora. Então, dando agora continuidade, vamos falar mais um pouco sobre o seguinte. Conforme eu já falei, você pode ter um sólido, tá bom? Em um líquido, como a água e a areia. Ou poderemos ter também
um sólido e o gás como sendo a poeira e o ar, né? Então, isso aqui são exemplos de misturas que podem ser separadas através da separação comum. Aqui nós temos a gravura, para que você possa entender, meu caro aluno, que está sendo realizado uma filtração, né? Então, nós temos uma mistura aqui de água e areia. O elemento filtrante é um filtro de papel. No filtro de papel, ele é inserido num funil, tá bom? Num funil, geralmente de vidro e tal. E o que acontece? O resíduo sólido da filtragem, ele fica no elemento filtrante, ou seja, ele fica no filtro. E o líquido que fazia parte da mistura é conhecido como líquido filtrado, que ele vai ser colhido no recipiente, tá? Daí, o que nós vamos ver agora? Qual a diferença do filtro da filtração comum para vácuo? Quando fala filtração a vácuo, é uma filtração que pode ser acelerada, quer dizer, você filtrar rapidamente, desde que no sistema você exerça uma baixa pressão. Quer dizer, quando fala vácuo, é sinônimo de pressão negativa. Pressão negativa, nós temos a pressão atmosférica, e quando você gera uma pressão negativa no sistema, quer dizer, abaixo da pressão atmosférica, você você succiona, digamos assim. Então, é uma pressão a vácuo. Ele gera um vácuo que denominamos uma pressão negativa, não é isso mesmo, professora Sabrina? Exatamente. Ela vai ser uma filtragem até mais rápida do que a comum também, né, professor? Perfeitamente. Então, verificamos aqui a demonstração de uma filtração a vácuo. Então, nós temos aqui uma mistura heterogênea, são aquelas misturas que nós podemos ver os componentes a olho nu. Temos aqui o papel de filtro, que é o elemento filtrante. Colocamos a mistura no papel de filtro. O filtro aqui, ele é o funil de Buchner, que é exatamente apropriado para esse tipo de filtração. Então, ele tem os furos, a porosidade. Aqui tem uma rolha de borracha, que é para garantir a vedação e não passar, digamos, a mistura para a parte externa. Aqui nós temos, não é um Erlenmeyer, mas é um Kitasato, que é um Erlenmeyer com a saída lateral. Essa saída lateral, nós temos uma mangueira que é acoplada, olha só, a essa trompa de água, né, que a gente chama de trompa de água. Por quê? À medida que você está fazendo a filtração, você está passando água nesse sentido, ele está gerando um vácuo, quer dizer, tirando a pressão desse meio, gerando uma pressão negativa, fazendo um arraste para que o líquido passe mais rapidamente para o que está certo. E aqui você tem, então, o líquido separado. Ok, professora Sabrina? Então, interessante falar sobre filtração a vácuo, que é um tipo de filtração específica. Para isso, nós temos que ter uma trompa de água, no caso, e nós temos que ter um Kitasato, que é um Erlenmeyer, uma saída lateral para você inserir a mangueira e gerar essa pressão negativa para que o líquido da mistura seja retirado mais rapidamente. Tudo bem? Ela seria, no caso, uma técnica mais sofisticada do que a filtração comum, né? Já que ela tem equipamentos específicos para serem utilizados durante o processo. Portanto, não é todo laboratório que você consegue fazer uma filtração a vácuo. Nós temos que ter um instrumental, primeiramente, planejado, bem elaborado, instalado para que esse tipo de filtração seja realizado. Ok, professora Sabrina? Exatamente. Então, vamos em frente, que nós temos mais técnica de separação. Nós temos a famosa decantação. E a decantação é um processo físico natural que permite separar o material sólido ou líquido de outros materiais que têm densidades diferentes e não são miscíveis, quer dizer, que não se misturam. Então, vejamos
nos tipos de decantação. Nós temos aqui, digamos, água e enxofre. O enxofre está suspenso, quer dizer, emulsionado na água. Com o tempo um pouco que fica em repouso, naturalmente, como o enxofre ele é mais denso do que a água, a tendência é ele depositar no fundo do recipiente. Então, para isso, nós chamamos que decantação é um processo natural que acontece exatamente por diferença de densidade, onde aquele mais denso se deposita no fundo do recipiente. Falando de decantação, então nós temos também a separação de uma mistura líquido com líquido, que são chamadas líquidos immiscíveis. Se você, meu caro aluno, observar nesse instrumento, nós temos aqui um funil de decantação, aqui um suporte universal, aqui nós temos um becker. Neste funil de decantação, você pode observar que o formato dele é um pouco diferenciado. Nós temos uma mistura de óleo e água. Sabendo-se que o óleo é menos denso do que a água e não se mistura com a água, consequentemente a água fica na parte de baixo. E pelo formato do funil, aqui você tem uma torneira. E você, ao abrir a torneira, você vai obter a água no becker e retendo o óleo na parte superior que vai ficar no funil. Assim, você tem uma decantação de uma mistura líquido com líquido, quer dizer, líquidos que não se misturam, são líquidos immiscíveis que ocorrem por diferença de densidade, tá certo? Então, tanto a água com o enxofre, como líquidos immiscíveis, a técnica de separação acontece através da decantação. Tudo bem até aí, meu caro aluno? Esperamos que vocês estejam compreendendo nitidamente o que estamos abordando neste momento. E aí, continuando, outra técnica de separação que é comumente utilizada nos laboratórios clínicos, nós temos a chamada centrifugação. O que significa centrifugação? É a decantação forçada, quer dizer, não é uma decantação natural, que ocorre quando é muito lenta ou não, ou seja, desde que, se ela for lenta, a decantação não acontece, por isso ela tem que ser forçada. É a decantação forçada quando é muito lenta ou não ocorre lentamente. Para isso, nós temos que usar um instrumento chamado de quê? Centrífuga. Então, a centrífuga é um instrumento de laboratório que realiza uma centrifugação. E ela é muito usada para a separação de componentes como o sangue. Então, vejamos o seguinte aí, meu caro aluno. Quando colhe-se o sangue de um paciente, professora, então o biomédico ou bioquímico, ele leva aquela amostra no tubo de ensaio e coloca na centrífuga. E ela tem uma rotação horizontal, não é vertical, é horizontal. E essa alta rotação centrifuga os componentes daquela mistura. O sangue, ela não é mais uma mistura homogênea. Ela seria uma mistura homogênea antes da existência do microscópio. Com o microscópio, o sangue passou heterogênea graças à ação da centrífuga. Coloca-se a amostra de sangue nos tubos de ensaio, sobre a ação da centrífuga, e aí começa a sedimentação, a decantação dos componentes do sangue. Por exemplo, você consegue ler a quantidade de hemácias, de leucócitos, ok? E todos os outros componentes que constituem o sangue. Mas isso só graças à ação da centrífuga. Ok, professora Sabrina? Exatamente.
Tanto que se hoje a gente for parar para pensar, só olhando o sangue ali a olho nu, a gente pensa, é homogêneo, né? E aí, a partir do uso e do conhecimento que a gente está passando para vocês nessa aula, agora você sabe que o sangue, e vocês vão ver também lá no nosso segundo ano, o sangue ele não é uma mistura homogênea. Por isso que a gente consegue fazer a separação das partículas que fazem parte da sua composição a partir da centrifugação. Se ele fosse homogêneo, nós teríamos que usar outro tipo de técnica para fazer a separação. Exatamente, professor. Então, a partir do momento que, vamos dizer, o sangue, você vê uma amostra, é como se é uma coloração única. Mas quando você bota a ação na centrífuga, então você consegue separar, como eu falei, leucócitos, hemácias, plaquetas, enfim, vários outros componentes. Aí, graças à ação da centrífuga e do microscópio, o sangue passou a ser uma mistura heterogênea. Ok, professora? Ok. Então, vamos dar continuidade agora com relação à destilação. Destilação, meu caro aluno, existem dois tipos, a destilação simples e uma destilação fracionada. Mas, professor, você me pergunta, o que significa realmente uma destilação? É a técnica utilizada para separar misturas constituídas de substância líquida mais sólida, totalmente dissolvida no líquido, cujos componentes apresentam pontos de ebulição distante. Quer dizer, um componente, ele entra em ebulição numa temperatura bem alta em referente ao outro. É o caso que acontece quando você tem sólidos e líquidos, tá certo? Então, aqui eu tenho um processo de destilação. Eu tenho aqui a solução de água e sal, ok? Termômetro, condensador. A água, então, à medida que aquece, os vapores descem nesse sentido. Em sentido contrário, a água entra por outro tubo do condensador para resfriar e os vapores do álcool, eles condensarem e ser obtidos aqui no Erlenmeyer. Então, isso é chamado de destilação simples, que é uma técnica muito utilizada na fabricação de bebida alcoólica, onde você consegue retirar o álcool de uma mistura, ok, por exemplo, de caldo de cana, ok? Então, isso que eu falei para vocês, destilação simples, quando sólido e líquido se separa por um aquecimento e condensação devido à temperatura de ebulição dos componentes ser muito distante. Na sequência, vamos ver agora a destilação fracionada. É utilizada para separar misturas contendo 2 ou mais líquidos miscíveis, quer dizer, se mistura muito bem, quer dizer, uma mistura homogênea, porém, os pontos de ebulição são muito próximos, quer dizer, você tem aqui a extração do petróleo, você tem o forno de aquecimento e as temperaturas de ebulição dos componentes do petróleo são muito próximos. Então, você tem uma separação dos componentes fracionadamente. Você tira cada componente, você não separa o componente totalmente, mas você separa parte daquele componente. Então, daí você tem chamada destilação fracionada, porque você tira parte dos equipamentos. A destilação simples, por exemplo, da água com sal, você tira totalmente a água e o sal fica, beleza? E aí, vamos continuar, porque além da destilação fracionada, nós temos também a extração por solvente, que consiste em extrair uma ou mais substâncias de um material utilizando uma de suas propriedades químicas chamada solubilidade. O que significa solubilidade? É a facilidade que uma substância tem de poder ser dissolvida na outra. E o exemplo, nós temos que na preparação do café, quando a água quente passa pelo pó, extrai substâncias solúveis, restando as não solúveis, como a borra de café. Portanto, o café é uma solução cujo solvente é a água.
e os solutos são as substâncias presentes no pó do café, que são solúveis em água quente. Conforme a professora Sabrina citou há pouco tempo, lá no segundo ano nós vamos aprender sobre solução, que são misturas homogêneas. E aí o café em água fria, você não consegue obter um bom café. Por quê? Porque o café é insolúvel na água fria. Para isso você tem que aquecer a água. E é exatamente a água aquecida, professora, que gera a extração de parte das substâncias sólidas que estão naquela mistura. Não é isso mesmo, professora? Exatamente. E aí depois, olha, você vê como é que os processos são complexos e a gente pode utilizar vários processos, né, várias técnicas dessas dentro de uma única situação. Você está fazendo o próprio café, fez a extração do solvente com a água quente e depois você vai fazer a separação usando a filtração, né, professor? Exatamente. Aí você entra com duas técnicas de separação, né, prof? Você faz a extração das substâncias do soluto, que é o café, pelo solvente, que é a água quente, e, no entanto, você ainda precisa filtrar para garantir que aquelas partículas sólidas indesejáveis não vai fazer parte do café que você deseja tomar naquele momento. Olha aí, os processos de química fazendo parte do dia a dia da gente. Olha aí, por isso que nós falamos que são técnicas usadas no seu cotidiano, beleza? Olha aqui que coisa linda. O café e o aroma característico do café que vem das substâncias que se dissolvem na água quente. Então, o café, ele agrega outras substâncias, tá certo? E assim, dizemos que a extração por solvente também é muito utilizada para extrair essências de plantas para o preparo de perfume. Então, as plantas, ela têm na sua composição, nas folhas, por exemplo, óleos essenciais. E nada melhor de que, com o solvente apropriado, você extrai aquelas substâncias ali presentes para fabricar as essências dos perfumes. Tudo bem? Na sequência, outros métodos de separação são utilizados, como a separação magnética ou a imantação. Nós temos a separação de componentes metálicos por meio de um eletroímã. Então, nós temos aqui, um eletroímã, nós temos uma mistura grande de impurezas e o eletroímã, ele atrai os metais dessa mistura, tá certo? Na sequência, outros métodos de separação, como a levigação, que é utilizada para separar o ouro da areia. Tá bom? Para isso se utiliza o mercúrio, que o mercúrio solubiliza o ouro. E depois, por aquecimento, você consegue separar o ouro do mercúrio. Temos também a catação. Então, imagina que você tem um feijão, tem pedra no feijão, e você precisa fazer o quê? Vou fazer uma catação. Tranquilo? A peneiração, olha só, separa sólidos que apresentam grãos de diferentes tamanhos, que nós chamamos granulometria. É tamanho de grãos. Então, os pequenos passam, os grandes ficam retidos na peneira, que também é sinônimo de tamização. Tudo jóia? Agora, meus caros alunos, outros métodos de separação nós temos como recristalização ou extração por cristalização. Então, na orla marítima, nos litorais, nós temos as salinas, né, que extrai o cloreto de sódio, que é um sal de cozinha, digamos assim, que está em algumas regiões do litoral. Você não pode dizer que todo o litoral brasileiro tem cloreto de sódio. Não, depende da composição da água naquela região. Então, nas salinas, a água do mar é colocada em tanques para que a água evapore e o sais cristaliza. Quer dizer, a maré sobe, a água é retida em alguns tanques, com o passar do tempo, a água evapora, fica o sal. Lembrando para vocês que no Brasil nós temos as regiões ricas em cloreto de sódio.
as salinas de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Ilhéus, na Bahia, e Campos de Goytacás, no Rio de Janeiro. Então, geralmente, são regiões onde se pode utilizar a recristalização. Tudo bem? Agora, para você entender melhor ainda, professora, sobre técnica de separação de mistura, vamos no laboratório, vamos aqui dar uma olhada no experimento que nós realizamos para demonstrar sobre as técnicas de separação de mistura. Vamos lá, então? Olá, meus caros alunos, estamos aqui diante de mais um tutorial, ou seja, um experimento de química, hein? E o experimento de hoje significa demonstrar as técnicas de separação de misturas, né? Dos componentes de uma mistura. Então, que misturas são essas? Primeiro, nós vamos fazer uma filtração comum. Através do filtro comum, nós vamos fazer a filtração da areia que está dissolvida na água, tá bom? E depois nós vamos fazer uma separação de líquidos immiscíveis através do funil de decantação. Neste momento, nós temos aqui, olha, a proveta, um becker, uma piceta, outro becker. Aqui nós temos o funil comum, o funil pequeno, né? Suporte universal com a argola. O que que acontece? Para fazermos a filtração da areia, filtração comum, nós precisamos utilizar o elemento filtrante, que é o papel de filtro. O papel de filtro, vocês estão vendo, ó, é um papel comum. O que que eu faço? Eu dobro ele em 4 dimensões. Dobrei e dobrei. E aí eu vou escolher um dos lados para funcionar como filtro. Aí eu coloco aqui no filtro, ok? O filtro no funil. Embaixo do funil eu coloco um becker. E agora eu vou fazer vou dissolver aqui, tá bom? Você está sabendo que é uma mistura heterogênea, eles não se misturam, né? E eu agito. Diante disso, com o bastão de vidro, eu vou fazer a filtração. Então, olha só, eu estou direcionando o bastão de vidro para que o líquido ele siga, ó, tá bom? Então aí ele vai fazer a filtração da areia. Vocês estão vendo? Olha, a água está saindo limpa, a água está saindo cristalina. Por quê? Estou usando o filtro para fazer a separação. A água está sendo obtida e a areia está ficando retido no papel de filtro, ok? E aí, meu caro aluno, vocês viram aqui, ó, eu consegui obter a água limpa a partir da mistura que eu tinha areia e água, onde eu fiz uma filtração simples, como elemento filtrante, o filtro de papel, tá joia? E agora nós vamos partir para uma nova técnica de separação de mistura, que é a separação de líquidos immiscíveis através do funil de decantação. Então aqui no funil de decantação, olha só, eu vou utilizar, vou levantar um pouquinho mais aqui, ok? Então eu vou colocar na proveta aproximadamente 100 ml de água. ml de água eu coloco no funil de decantação. Lembrar que para isso a torneira tem que estar fechada, tá joia? E sobre essa água eu vou colocar 50 ml de óleo de soja, óleo vegetal, tá bom? Então,
50 ml de óleo vegetal. Quando eu coloco o óleo sobre a água, você vê que o óleo é uma substância cuja molécula tem estrutura apolar e a água tem estrutura polar. Eles não se misturam e, além do mais, a densidade do óleo é menor do que a água, por isso que o óleo fica em cima, tá bom? Levantando um pouquinho aqui mais, para ter uma visualização melhor. Agora eu vou separar o óleo da água. Esse é um funil de decantação, onde ajuda o formato geométrico dele fazer com que o óleo e a água, tá, uma vez separado, eu obtenho a água e separe do óleo. Então, para isso, vamos agora lentamente, vou abrir a torneira e você vai ver que a água, olha aí, está escoando, escoando. O óleo vem acompanhando, tá bom? Mas na hora que completar, a água saiu, eu fecho a torneira imediatamente e realizo a separação total da mistura. Então olha aqui para vocês, olha. A água não está em óleo, a água não se misturou com óleo. É uma decantação, tá bom? Diferença de densidade, porém utilizando um instrumento denominado funil de decantação. Vocês viram, eu coloquei 100 ml de água e coloquei 50 ml de óleo. Olha só, não quero óleo, então quando agora fecho a torneira, você está vendo, olha, no funil de decantação eu tenho apenas o óleo e a água eu separei completamente. Valeu, meus caros alunos, então eu demonstrei para vocês técnica de separação de mistura, fazendo a filtração da areia na mistura com a água, ok? Esperamos que vocês tenham entendido o experimento e até o próximo tutorial. E aí, meu caro aluno, deu para entender agora a técnica de separação de filtração simples e separação de líquidos immiscíveis, depois por decantação, né, professor? Exatamente. Vocês viram lá que foram utilizados alguns materiais específicos, né? E outros que dá para fazer, como a gente mesmo falou, por exemplo, do café, em casa, né? Aquele filtro com papel, muito simples. As técnicas, eu ficava até falando assim, nossa, o professor Almeida, ele manja demais, né? Vocês viram os detalhes do químico e a experiência que ele tem? Dobrar o papel filtro, colocar o bastão de vidro na boca do becker para direcionar o líquido. Isso tudo são técnicas que a gente vai aprendendo no dia a dia dentro do laboratório lá na nossa vivência, né, Almeida? Exatamente, professora Sabina. Eu só não podia perder a material naquele momento, né? Mas lembrando que não só sou eu, não. A senhora também é experta no assunto, beleza? Eu falo a senhora com todo respeito, mas a você, professora Sabrina. Então vamos em frente agora, meu caro aluno, porque nós temos para falar também um pouquinho sobre a reciclagem do lixo. O que significa? É o seguinte, todo resíduo proveniente das atividades humanas ou naturais gerado nos centros humanos é conhecido como lixo. Então, esse é o conceito no geral, né? E o lixo deve ser reciclado ou encaminhado para um tratamento ou disposição final adequada. Para isso, a coleta seletiva do lixo é uma das etapas do processo de reciclagem, pois permite a separação de materiais recicláveis, como papel, vidro, lata, plásticos, que estão no lixo orgânico. Tudo bem? Na sequência, vamos conhecer agora o tratamento de água. Você que conhece muito bem, para que tratar a água? Para tornar ela potável, né? Para você conseguir utilizá-la.
no dia a dia. Então, o tratamento de água destina-se no consumo humano, que é feito por extrações de tratamento de água, olha só, a ETA. Para isso, nós temos aqui a água do rio, que é aquela captada e vai passar por um processo de tratamento químico, onde nós vamos colocar sulfato de alumínio. Então, aí nós temos a floculação, que o sulfato de alumínio agrega as partículas sólidas, né? E se decantam em um tanque seguinte. Nesse tanque, por transbordamento, a água passa para um terceiro tanque, e no terceiro tanque ele vai passar pelo filtro de areia, né, com porosidade diferente, para que você possa deixar as partículas da água retidas nesse filtro. Em seguida, por transbordamento, passa para outro tanque, a água, onde vai receber dosagens de flúor, tá bom? Então, daí, para retirar os micro-organismos, tá bom? E também colocar flúor para inibir as cáries, né? E assim por diante. Uma vez saiu desse tratamento, a água é tratada, direcionada para o reservatório e, consequentemente, o uso na residência, está certo? Para a distribuição. Então, agora, detalhando cada etapa, o que significa coagulação? É a etapa na qual a água, na sua forma natural, que chamamos água bruta, na estação de tratamento de água, que é a ETA, recebe determinada quantidade de sulfato de alumínio para juntar ou aglomerar partículas sólidas que se encontram na água, como, por exemplo, argila, que é a areia, entre outros. E aí, a água sobrenadante, ela passa para o processo de floculação. A floculação é a etapa na qual a água, após receber o sulfato de alumínio lá na coagulação, nesse segundo tanque, ela vai passar por um processo de agitação mecânica que vai ajudar a aglutinar as partículas sólidas em flocos maiores, tá bom? Sendo assim, quando sai da floculação, aí a água passa para o terceiro tanque, que chama decantador. Então, por gravidade, nessa etapa, a água vai por ação da gravidade, fazer com que os flocos com maiores impurezas se depositem no fundo do tanque. Então, é como se virasse uma lama. E o que interessa é a água superficial, então ela fica sobrenadante e passa para o processo de filtração. A filtração no ETA é a técnica na qual a camada de areia retém as impurezas sólidas da água, enquanto o carvão ativado ele retira o odor e o sabor das substâncias químicas utilizadas. Porque anteriormente você utilizou sulfato de alumínio, de repente essa água tem um odor desagradável. E o carvão ativado, ele se encarrega de tirar essas impurezas. A desinfecção consiste em dosar a solução de cloro na água para tirar ou eliminar os micro-organismos presentes. Então, além da desinfecção, utilizamos também a denominada fluoretação, que você aplica o flúor na água exatamente para prevenir as cáries. E aí, nada melhor agora do que partirmos para um aprender fazendo. O que é isso? É um exercício para você treinar, que diz o seguinte aqui no exemplo número 1. Durante a preparação do popular cafezinho brasileiro, são utilizados alguns procedimentos de separação de misturas. A alternativa que apresenta corretamente a sequência de operação utilizada é... Então, verifica aí letra A, letra B, letra C e letra E. Porque a resposta correta é exatamente letra D, extração e filtração, conforme nós abordamos anteriormente. Tudo bem? E na sequência, outro aprender fazendo, para você amadurecer os conhecimentos, que diz o seguinte, no exemplo 2, considere o fluxograma relativo à separação dos componentes de uma mistura constituída por óleo, por água e sal totalmente dissolvido. Então, nós temos aqui a mistura, óleo, água e sal, e numa separação a gente retira o óleo, que aqui é exatamente
tirando o óleo, nós temos no processo 1 separar água e sal. E, consequentemente, no processo 2, separar o sal dessa água. Para isso, examinando o fluxograma apresentado, é correto afirmar que os processos de separação 1 e 2 são, respectivamente, quais? Quais, meu caro aluno? Logicamente que você faz uma decantação para retirar o óleo e depois, para separar o sal da água, você faz uma destilação simples, que é por diferença do ponto de ebulição dessas substâncias. Ok, meu caro aluno? Então, daí agora, partiremos para a nossa segunda parte da aula, porque ainda não acabou não, tá, gente? Exatamente aquela revisão para que você seja bem-sucedido na sua atividade de sala. Vamos lá, então?